carne é fraca, amor. Pelo menos sozinha sim. É o que dizem cientistas depois de observar a dieta maluca de alguns influenciadores que vivem de carne crua e salmonela. Nossa senhora. O mais famoso de todos, conhecido como Rei do Fígado, fez fortuna vendendo para os seguidores um estilo de vida pautado na Idade da Pedra, como o consumo de carne crua, uma vida afastada da internet. Sim, por mais louco que isso possa parecer, tem um influenciador incentivando as pessoas a ficarem longe da internet. Depois de falar que seu físico era fruto da dieta ancestral, o Capitão Caverna foi pego no pulo fazendo amor com o suco, não é mesmo? Ele gasta milhares de euros por mês com esteroides. Outra adepta da intoxicação alimentar é Mikhaila Peterson, uma jovem que resolveu fazer um podcast para falar para as pessoas comerem só carne. Qualquer coisa hoje se torna verdade se tá na internet e se você tiver um podcast. Não é, ô Paulo Marçal? O Dr. Jack Gilbert, da Universidade de Chicago, já deu seu diagnóstico. É uma ideia realmente ruim. Ninguém deveria seguir isso. Pois é, doutor. No final, os americanos continuam comendo como se tivesse um sistema de saúde gratuito. Economia. O bacon tá cada vez mais caro. Sobe o preço da carne de porco e a alta pode chegar até 11,4%, superando os preços do frango e da carne de boi. Especialistas atribuem essa alta à diminuição do consumo doméstico entre janeiro e fevereiro, quando a maioria das pessoas costuma ter mais gastos com impostos e material escolar. Mas não se preocupa não, esse pico de valores não deve durar muito, já que o porco empatou com esse time do Corinthians com 2 jogadores a menos e sem goleiro. Que fase que tá o Corinthians! E falando do time do povo, o feminino do Corinthians venceu a Supercopa do Brasil pelo 3º ano consecutivo e chocou um total de 0 pessoas. A vitória em cima do Cruzeiro aconteceu na Neoquímica Arena e deu às brabas seu 18º título. Tudo isso desde 2016, ano em que a equipe feminina do Timão foi ativada. A partida teve recorde de público e rendeu mais de 750 mil reais, valor que, como comentou nossa rainha Marta, foi muito maior do que a premiação das meninas. Então, fica a dica aí, CBF, vamos pagar melhor as meninas do futebol feminino. A gente procurou a Tamires, a Gabi Zanotti e a Tarciane para uma entrevista, mas elas estavam muito ocupadas ensinando o time masculino a jogar bola. Ainda sobre esporte, vamos com uma piadinha agora. Sabe a diferença entre eu e o Harry Kane? É que até eu tenho mais troféus na carreira do que ele. Por incrível que pareça, eu ganhei o Interclasse em 2004 e já tenho mais títulos que o Harry Kane em toda a sua carreira. O pobre menino rico é considerado por muitos um dos maiores atacantes do mundo. E depois de não ganhar nada no Tottenham, ele achou que a sorte ia virar. E virou pro Bayern, o time que contratou ele. Logo na estreia, que era a final da Supercopa da Alemanha, o Bayern perdeu de 3-0 do Leipzig. Assim, absurdo. Já no campeonato alemão, o Bayern já sofreu 3 derrotas e corre o risco de perder o título pela primeira vez em 12 anos. O técnico do time disse em entrevista que a estratégia vai ser tapar os umbigos dos jogadores e colocar uma vassoura atrás da porta do Harry para ver se ele vai logo embora. Você já perdeu alguma coisa na mudança? Se sim, saiba que você não tá solo nessa não. O Harrison Ford já fez o mesmo. O ator largou a V2 do primeiro Star Wars em um apartamento que alugava em Londres, lá nos anos 70. Na época, o filme ia se chamar As Aventuras de Luke Starkiller. Os locatários disseram que Indiana Jones era gente finíssima e até foi na festinha de aniversário do filho deles. Mas isso não os impediu de passar o roteiro pra frente. E a relíquia ela foi vendida recentemente por 62 mil reais. Devido à crise criativa dos estúdios, a Disney demonstrou interesse em até comprar o rascunho novamente para transformar ele na próxima trilogia de Star Wars, para ver se eles voltam a emplacar algum outro sucesso. Não tá nada fácil a vida dos redatores da Disney. Ainda sobre pessoas leiloando coisas que não são suas, um casal de idosos franceses fez um bazarzinho na garagem e vendeu um artefato por cerca de 700 reais. E depois eles descobriram que o artefato foi vendido por 23 milhões de reais. Você imagina o desespero desse casal? Eles herdaram um artefato que era uma máscara rara africana do avô de um deles, que ele era governador colonial do Gabão. Então, entre nós aqui, gente, é claro que ele comprou essa peça por um preço justíssimo e não roubou de ninguém. No meio da batalha judicial, o governo do Gabão entrou na disputa para exigir que a peça seja devolvida ao país. E, gente, o governo francês quem vai decidir se o pedido do país de origem é legítimo. Que absurdo. O rei Charles aplaudiu a atitude e declarou em apoio aos vizinhos: achado não é roubado. Como todo bom inglês, né? Chegamos no momento favorito de vocês aí, pessoal, da audiência. Quando
Vocês me veem colocando esse óculos aqui, vocês já sabem o que vai acontecer. O Memento hoje vai resgatar um clássico atemporal: a briga entre Gil da Esfirra e Galerito. O palco foi o Canal Livre e os nossos protagonistas são Gilson, conhecido pelo seu pavio curto e pelo seu balde cheio de esfirras, e Galerito, um fantoche saidinho que gostava de fazer piadas homofóbicas. Se juntar ele e o Xaropinho, hein? Rapaz! E assim, pessoal, por mais que possa parecer, eu já fui rejeitado numa seletiva do Xaropinho uns 20 anos atrás, assim. Eu quase tive depressão por causa disso. Eu fui rejeitado por um fantoche, assim. O negócio foi feio pra mim. No dia em questão, o cantor Nunes Filho encantava a todos com a sua voz e dança quando o Gil perdeu a paciência e partiu pra cima do Galerito. O cenário caiu e o intérprete do fantoche correu. Virou tudo um caos e o Nunes Filho continuou cantando como se nada tivesse acontecido. Na superfície, pode parecer só uma briga muito engraçada. Mas muito mesmo, né, gente? Mas essa história tem camadas. O apresentador é ninguém menos que o Wallace Souza, que liderava um programa sensacionalista, meio Cidade Alerta, que explorava a violência e a criminalidade de Manaus. Esse mesmo Wallace foi preso e é protagonista do documentário Bandidos na TV, que investiga o envolvimento dele com bandidos que ele mesmo mostrava. A suspeita é que ele teria encomendado mortes para aumentar a audiência do programa. Eu assisti esse documentário e é muito bizarro, assim. A equipe dele chegava 2 minutos depois de acontecer um assassinato, eram umas coisas assim muito surreais. E o Gil da Esfirra foi chamado de novo no programa, mas brigou com um novo mascote, o macaco Lec Lec, após receber uma lingerie de presente. Galerito não foi mais visto e não se manifestou depois da tentativa de contato por uma exclusiva pro Play News. Uma pena, a gente queria muito ter contato com esse ícone da TV brasileira. E para você entender a proporção desse evento, a banda americana Proto Martyr recriou a briga em seu videoclipe Processed by the Boys. A gente amou a homenagem e deixa aqui o nosso voto para que mais bandas reconheçam a qualidade dos barracos